Tá legal se eu colocar esse chapéu aqui? Deixa eu ver. Não. Tem que deixar que nem a do nhaque? Não, do nhaque fica esquisito, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje vamos respondê-los aos seus maiores medos, aos seus maiores anseios e o que vocês acham que pode acontecer no live action de One Piece. E eu vou cravar pra vocês 3 coisas que vão acontecer, fato, podem me cobrar mais pra frente. Seguinte, Brasil, live action está se aproximando, estamos cada vez mais perto, falta aí praticamente um mesinho. Então viemos aqui comentar sobre algumas expectativas que temos para essa temporada e alguns medos latentes de coisas que podem acontecer e podem estar meio esquisitas. E para isso eu reuni opiniões de vocês no Twitter junto com as minhas, né? Basicamente eu queria acrescentar a de vocês aqui para saber o que vocês estão esperando. Mas vamos lá, meu tweet foi: quais são seus medos e suas expectativas pro live action de One Piece? Qual o maior erro que podem fazer? O que não curtiu nos trailers? Qual o ponto fundamental que quer que acertem? Melhores respostas vão pro vídeo e aqui estamos nós. Meu maior medo era que tentassem abraçar o realista demais e deixassem o humor de lado, mas depois do trailer deu pra ver que isso não vai acontecer. E minha expectativa é de que podem melhorar e muito o ritmo de alguns arcos que no anime são considerados lentos. Eu tinha um pensamento que era um pouco divergente desse no começo, porque eu imaginava que, pô, não tem como fazer East Blue em uma série de poucos episódios, mas no final das contas eu de verdade acho que tem. Eu acho que é possível, considerando que são vários episódios longos, não são episódios curtos, dá realmente pra contar uma história de um personagem daqueles, a introdução e todo o desenvolvimento básico ali em 1 hora, né, pra cada um desses personagens e, enfim, ter os embates ali que vão durar mais tempo, com um pouco mais de tempo de tela de outros episódios. Então, quanto a isso, eu fiquei até tranquilo. E, né, vai ser uma coisa mais compacta. E, novamente, é sempre bom a gente lembrar que é uma adaptação, então vai adaptar muita coisa, vão cortar. A gente já viu nos trailers que, possivelmente, o Don Krieg vai ser cortado, ou pelo menos todo o seu arco foi misturado com o arco do Arlong, né, que a gente vê ali o Luffy já lutando contra o Arlong e contra outros tritões dentro do Baratie. Mas já vemos que também não vai ter esse realismo exacerbado, que é uma coisa que gera muito medo. Eu tenho medo disso ainda, porque é muito difícil acertar o ponto exato do quanto vai ser realista, do quanto vai ser galhofa, pra não ficar uma coisa que se leva a sério demais e é esquisita, e uma coisa que não se leva a sério de jeito nenhum e é esquisitaça de outra forma. Porque, né, isso funciona na animação, funciona no mangá. No live action poderia cair muito fácil nesse abismo, nesse problema aí. Meu maior medo é esse bug com uma cara de imagem gerada pelo Doll-E e o Arlong que tá com a vibe meio Homem Pateta. O Homem Pateta é esse aqui, caso vocês não lembrem do Homem Pateta, mas assim, na prática, eu tava até observando, né, porque no final das contas, o design do Oda é Homem Pateta, né? Olha o Jabra. O Jabra, se você for fazer live action, ele é literalmente o Homem Pateta. Porque ele vem com essa parte aqui de cima, que é metade lobo, e a boca dele tá completando aqui embaixo. Então já existe o Homem Pateta em One Piece. Não que isso vá funcionar, né, de maneira tão interessante no live action, mas se fosse ser realmente uma boa adaptação direto do anime, direto do mangá, ele teria que ser o Homem Pateta. E aí eu fico dividido. Eu fico completamente dividido nessa aqui. Minha leiga opinião, sente falta de cores no live action. No anime, o contraste entre céu, terra e mar no geral é destacado com o contraste entre o azul bem claro e os tons terrosos. No live action, nas cenas matutinas, tá tudo sempre amarelado. E esse é um ponto importante aqui, talvez, né, porque dá essa perspectiva, justamente com o termo que você utilizou, de contraste. Como a vida no mar e a vida na terra é diferente. E quando você acaba utilizando a paleta de cor muito semelhante, né, que a gente viu durante todos os trailers, que é aquela coisa meio filme de pirata, que é o sol sempre ofuscando tudo, aquela luz, aquele lens flare, toda aquela obstrução daquela luz que tá vindo do sol mesmo, deixando tudo amarelado, você acaba meio que deixando uma coisa só. Uma coisa muito sutil até, essa percepção por conta das cores, mas faz uma pequena diferença. Talvez não seja um big deal realmente, mas eu acho que faz uma diferença sim. Meus maiores medos: que o Nhaque não convença como Luffy nas partes sérias, nas divertidas parece tranquilo. Que alguns efeitos e caracterizações tirem a imersão por não parecerem naturais. Espero que acertem a dinâmica dos Mugiwara e que as cenas dramáticas sejam impactantes. Esse é um medo que eu tô.
Porque assim, a gente viu muita coisa. A gente viu alguma coisa nos trailers, né? No teaser e no trailer. E a gente praticamente não viu muito a parte impactante e dramática. Tirando especificamente a cena, que é pra mim as melhores cenas de One Piece, do Luffy colocando o chapéu na Nami. E assim, já levantando aqui, eu acho que essa é a cena mais zoada que a gente teve nos teaser até então. Porque, cara, de verdade, eu tô com o coração abertíssimo. Mas o jeito que essa cena, primeiro, foi enquadrada, eu já acho esquisitíssimo. O enquadramento que ele é colocado ali, tem um puta de um espaço do lado esquerdo do Luffy, que não parece que tá faltando alguma coisa. Né? A direção aqui parece que não foi das melhores, ou isso vai ser reenquadrado ainda na edição final. Dá pra arrumar, né, nesse ponto de vista aqui, mas, né, já temos aqui esse precedente. Mais um ponto importante é a atuação do Nhaque. Ele colocando o chapéu na cabeça dela, parece que tem alguém falando: Nhaque, vai lá e coloca o chapéu na cabeça dela agora, que a gente vai gravar. Sabe, não parece que tá fluindo com naturalidade. Parece que tá muito... Sabe, só pegar aqui, ó. Ele esticando o bração, meio que como se fosse uma cena que precisa realmente ter ali, mas não tá passando a naturalidade nem o peso que uma cena como essas tem. Pode ser completa, espero que esteja completamente errado. Quero que voltar no futuro e olhar pra esse vídeo e falar: meu Deus do céu, o Guto tava imaginando uma coisa, foi completamente diferente, foi outra. Mas eu tive essa impressão, e eu tenho certeza que muitas mais pessoas tiveram essa mesma impressão dessa cena, né? Principalmente por ser uma cena favorita de muita gente, eu incluso. Então, na hora que teve tanto esse enquadramento meio deslocado, quanto essa movimentação antinatural, essa movimentação nada orgânica, eu tive um pouquinho de medo. Tive um pouquinho de medo das cenas dramáticas. Acho que meu maior medo é colocarem de alguma forma algum tipo de romance entre os Mugiwara. Tenho medo de colocarem um clima entre Luffy e Nami ou Sanji, já que colocar esses tramas é algo que a Netflix gosta, e ocidentais. Esse aqui eu não tinha parado pra pensar. Esse eu não tinha parado pra pensar até ver esse tweet. E assim, corre o risco de um jeito tão absurdo. Esse é o tipo de coisa que, por mais que não aconteça, eu tenho certeza absoluta que nos primeiros sketches da série, no esqueleto inicial, existia. E quando o Oda começou a palpitar mais, na hora que ele começou a cortar mais com ele, falou: gente, não vai por esse lado. Não, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que inicialmente teve alguém lá dentro de pessoas importantes que falou: gente, bora botar um romance pra Nami. Bora botar não só as interações iniciais que ela tem com o Sanji, de, que cavalheiro, cara legal, fazendo as coisas pra mim, vou poder usar aqui da boa vontade dele e tudo mais. E o Sanji, sendo mulherengo como sempre, tinha um toque a mais. Eu tenho quase certeza, cara, que tinha um toquezinho a mais. Seja disso, ou seja do Zoro com a Tashigi, se for encontrar a Tashigi ali e tal, em Logital. Mas é muito difícil imaginar uma série com público-alvo principalmente adolescente, feita no ocidente por uma distribuidora principalmente adolescente e juvenil, sem essa interação de romance. Eu acho que em alguma etapa teve, por mais que a gente não vá ver. Aquela cena do Sanji dando uma voadora no maluco ficou muito estranho e não vi ninguém comentando sobre essa cena. Assim, eu tenho um pouco de medo quanto à direção de ação. Inacreditavelmente não os efeitos especiais. Que a gente viu os efeitos especiais do Bug, estão muito bons. A gente viu do Luffy, inacreditavelmente funciona bem legal, né? Pelo menos o Gatling, a metralhadora ali, tá absurda, tá muito bem feita aquela cena dele descendo o cacete no Arlong. Mas coisas que parecem um pouco mais básicas parecem ter ficado um nível atrás. Pode ser que seja uma questão de finalização, né? Que próximo da série vai estar com a finalização melhor. Mas, por exemplo, esse momento do golpe do Sanji dá quase que pra enxergar ele sendo encaixado digitalmente naquela sequência ali, que ele dá o chute no Zoro e cai assim, sabe? Cai muito duro, assim, cai muito ríspido, cai muito esquisito. E a gente pode ver outras movimentações desse estilo, a gente tinha comentado lá no primeiro teaser, quando o Zoro tá lutando contra os piratas palhaços lá do Bug, e aí ele vai e desce a espada, assim, bem caricataço. Só que talvez não seja propositalmente desse jeito. Talvez faltou um pouco de técnica pra direção, talvez faltou um pouco de prática na movimentação disso para poder fazer com que as cenas ficassem realmente fluidas e mais críveis. Eu não sei se a grande ideia é quebrar esse sentimento. Nem sei se todo mundo teve essa sensação nessa cena do Sanji, por exemplo. Dirigir cena de ação é difícil. É difícil pra cacete.
fazer cena de ação, e cena de ação que você precisa beber de outras fontes e conseguir uma cena de ação que ao mesmo tempo é uma ação interessante, mas ainda assim tem os seus lados cartunescos, é mais difícil ainda conseguir fundir esses dois lados. Então eles têm uma missão absurda pra conseguir fazer. Na parte de efeitos especiais, pra mim pelo menos pareceu que conseguiu. No Gatling, né, porque o chute do Luffy e as outras coisas talvez não estejam da melhor forma possível, mas com certeza destacou aos meus olhos o momento do chute do Sanji. Fora o que já comentaram, estou com ressalvas a Nami e Usopp. A atriz da Nami parece séria demais pro papel, e do Usopp não me passa a covardia do personagem original, mas vamos aguardar. E aqui, meus senhores, eu vou mandar, daqui a pouquinho, a cravada suprema, né? Porque primeiro vamos falar sobre a Nami. A Nami, ela realmente parece mais séria. Ela é um personagem difícil de se fazer em vida real. Porque ela tem o lado sério, ela tem o seu passado difícil, tem tudo aquilo mais. Só que ela é uma personagem muito irônica, ela é uma personagem engraçada. Não porque ela é piadista, mas ela é engraçada porque você vê a interação dela com outras pessoas. Você, pô, se você fosse a pessoa na situação com a interação com ela, você ia odiar. Mas você vendo aquilo, você fala, olha lá, a Nami tá tentando com fulano, a Nami tá brigando com o Zoro, a Nami tá fazendo tal coisa. E é difícil de passar em live action essa sensação. Porque é muito... como é que eu posso dizer? É muito difícil de se interpretar. Um personagem que briga o tempo inteiro. Um personagem que é chato com outros personagens, só que pra gente é muito legal. E aí precisa muito do roteiro afinadinho e a atuação se encaixando com isso. Mas quanto ao Usopp, eu vou deixar aqui cravado. O Usopp, já disse desde sempre, que é o personagem que eu mais vou gostar de todos. Mas eu particularmente acho que ele vai ser o mais diferente. Eu acho que ele vai ser o mais diferente. A gente não teve nenhuma fala dele em nenhum momento do trailer, por enquanto, nem no trailer, nem no teaser. A gente teve só uma risada. E o personagem do Usopp, que é uma mistura de covardia com esquisitice, com ridículo, né? Um personagem que abraça o ridículo pra dentro de si, e ele é ridículo o tempo inteiro, e ele faz isso de uma maneira positiva. Isso no live action, não vou dizer que não funciona. Só que talvez seja uma missão que o pessoal não queira completar agora. Eu vou dizer pra vocês como vai ser o Usopp no live action. O Usopp no live action, ele vai seguir muito o humor de Pretos da Comédia. O Usopp do live action vai ser meio Kevin Hart, porque a gente tem vários tipos de comédias, de atuações e tons humorísticos que são ali dentro de uma grande gama gigantesca de obras de comédia de Blaxploitation, por exemplo, e que algumas delas se encaixam com o Usopp. Porém, não é exatamente o Usopp. O Usopp é o cara covarde, é o cara bizarro, é o cara engraçado, é o cara que tá ali no meio da situação toda. Mas eu acho que pra série, eles vão pegar o humor básico daquele cara meio folgadão. Ele vai ser folgado e ele vai ser irônico como Kevin Hart. Kevin Hart, não tem como definir melhor assim. Porque ele vai ter o lado da covardia dele, né, de não querer fazer as coisas. Não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Não, mas vocês vão lá que faz lá, tá suave, tá tranquilo, vocês tocam lá esse negócio. E ao mesmo tempo, ele vai ser aquele cara que vai estar querendo estar em todas as cenas, né, vai dar uma risadinha, vai ter uma gag, vai ter aquele molejo. Você pode ver a única cena que a gente teve da voz dele, que a gente ouviu nos trailers, é aquela risada dele, que não é risada ridícula de Usopp, é uma risada mais sarrista, né, de tipo, olha aí, tá vendo, não sei o que. A outra cena, ele tá sentado com a roupinha de capitão, assim, na maior pose, sabe? Tá tranquilo. Então eu acho que ele vai ser muito diferente do que a gente tem no anime original. E isso vai dividir muitas opiniões. Eu acho que eu vou gostar, por mais que ele seja bastante diferente. Eu acho que pra adaptação, o Usopp vai funcionar. Pra ser uma coisa realista, né, no ponto de vista de ser com pessoas reais, eu acho que isso vai funcionar. Eu não sei se você vai achar, se você vai concordar comigo. Pode ser que tenha muita gente que odeie e ache o pior personagem. Eu, pessoalmente, acho que eu vou gostar. Por mais que não seja exatamente o Usopp, né? É uma versão adaptada pra que o Usopp funcione. E sim, parece que eu tô passando um pano. Pode ser que eu esteja realmente passando um pano pra uma possível, né, reviravolta aqui, construção muito diferente do personagem. Mas é o que eu acho. Essas são as minhas impressões tiradas aqui com o pouco que a gente teve por enquanto. Vamos aguardar aí para ver o que vai ter nos próximos tempos e, né, esperar porque a era dos birutas tá chegando.